Mas já estou aqui com Larissa Quaresma ao meu lado para a gente comentar um pouquinho dessa notícia, né, sobre a Americanas, sempre um movimento importante desde o ano passado, né, desde a notícia da fraude, a gente fica bastante de olho aqui, perdeu muito valor de mercado, mas agora a empresa informando que vai aumentar o capital em 40 bilhões de reais e também o grupamento de ações de 100 para 1, que estão ali, né, penny stocks ali, mas estão fazendo esse movimento aí para tentar recuperar a empresa que está em recuperação judicial. Mas obrigada pela participação, Lari. Mais uma vez, né? Dobradinha. Então, sempre um prazer estar aqui. Eu que agradeço, Paulinha. Lari, vamos lá então. Passei aqui, né, os números maiores aqui, as notícias importantes. Mas queria saber aí de você, né, o que mostra, né, esse movimento da companhia? É um passo, principalmente o aumento de capital, depois a gente fala um pouquinho sobre o grupamento, mas esse aumento de capital é um movimento importante da companhia para tentar se recuperar. Como é que você está avaliando esses movimentos da companhia? Bom, o aumento de capital, ele é fundamental para a viabilidade econômica da companhia, né? Eu acho que sem o aumento de capital, a Americanas ela continua insolvente, né? Incapaz de pagar todos os seus passivos, credores, funcionários, e com o aumento de capital, se for realizado em toda a sua extensão, né? Que é de 12 a 40 bilhões, o que foi aprovado ali em assembleia, ele viabiliza a companhia, né? Economicamente. Então, é fundamental para fazer redução dessa dívida que está em 50 bilhões de reais, mais ou menos hoje, né, o passivo financeiro da companhia. Impossível quase que a Americanas pague essa dívida, né? Então ela precisa reestruturar essa dívida. O aumento de capital, ele é um passo para a reestruturação dessa dívida. Como que ele vai acontecer? Vai ter um aporte dos acionistas de referência de 12 bilhões de reais, um aporte em dinheiro, né? Esse é o valor que vai efetivamente entrar na companhia, e o restante desses 40 bi são, na verdade, a conversão das debêntures e de outros passivos financeiros em participação acionária, transformando efetivamente, né, esse valor, boa parte desse valor que está em dívida, em participação acionária, né? Então, com isso, os credores, junto com os acionistas de referência, se tornam, por larga margem, os maiores acionistas da companhia e promovendo uma diluição substancial aos acionistas atuais, né? Então, assim, apesar disso, sem isso a companhia não sobrevive. Então, é um passo importante da adequação aí financeira da companhia, do balanço dela. Sem isso, é muito difícil que não venha a falência, né? Mais negativo para os outros investidores, né? Para os investidores minoritários que verão ali suas posições diminuírem. Como é que você está olhando daqui para frente? É um passo importante, tudo bem, mas, né, como é que fica esse processo? Porque, claro, né, não vai ser de uma hora para outra, enfim, a empresa precisa realmente fazer um turnaround muito grande, né, para conseguir se recuperar. Como é que você está olhando daqui para frente? Bom, esse é o passo 1, né, é o passo mais importante. Eu acho que a gente teve alguns outros passos que já foram sendo feitos, mas esse é o maior e talvez o mais importante da recuperação judicial, esse aumento de capital. Feito isso, né, como eu falei, a companhia fica viável economicamente. Dali para frente, eu ainda tenho muita dúvida sobre o operacional da Americanas, né? Se a companhia, mais uma vez, ela não só se torna viável economicamente, mas se ela se tornará rentável. Né? A Americanas ela tem um guidance de lucro líquido, de EBITDA para 2025 de 1,5 bi. Tá? Isso é o que ela espera atingir depois do processo de recuperação judicial. Na minha opinião, essa projeção ela é otimista, ela é um pouco esticada, dado que nos últimos 9 meses a companhia teve um prejuízo, né, um EBITDA negativo de mais ou menos 2 bilhões de reais. Né? Então, assim, isso eu não estou nem contando os juros da dívida, que acabam pesando muito. Eu estou falando só do operacional, né? Receita menos custos e despesas. Então, isso é um reflexo
reflexo, essa situação operacional tão ruim, é um reflexo da divulgação dessa fraude, porque muita gente deixou de comprar nas Americanas por desconfiança em relação à companhia, né? Se a gente pegar ali os 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022, o GMV da companhia, o valor das vendas ali processado no e-commerce caiu 45%. Então, assim, tudo bem que já parte de uma base muito mais alta, mas para a companhia se tornar rentável com essa venda muito menor, precisa ser outra estrutura, né? Precisa ser uma companhia muito menor. Então, eu tenho dúvida se ela consegue recuperar a confiança do consumidor dela, porque é isso que é essencial para que ela se torne rentável novamente, né? Então, assim, torço muito para que dê certo, né? Para que volte, mas eu tenho dificuldade de pagar na frente hoje por conta disso. Perfeito, Lari. É realmente um problema que vai demorar um pouquinho, né? A gente perder a confiança muito rápido, né? Principalmente quando a gente fala aqui de empresas que eram, né, muito respeitadas. Veio a notícia, realmente o consumidor perde a confiança, e para retomar isso com tantos concorrentes, né? Sim. Fica muito mais complicado. Falando um pouquinho mais aqui para o investidor, né? A gente falando também a empresa também decidiu fazer esse grupamento de ações. A gente já vinha, né? O mercado já esperava, a gente já vinha falando sobre isso e realmente foi aprovado na Assembleia, né? Aí esse grupamento de 100 ações para uma. Qual a sua avaliação, né? Queria que você falasse um pouquinho aí qual o objetivo da empresa em fazer esse grupamento, porque quem tem, né, a ação de Americanas tem de hoje até o dia 16 de julho, né, para fazer esses ajustes. A partir do dia 17 de julho, as ações serão negociadas somente grupadas, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, o grupamento ele é previsto até depois que o aumento de capital for realizado, né? Até porque o preço ali do aumento de capital ele foi dado considerando o preço da companhia pré-grupamento, né? O preço da companhia não, da ação, que é de 1,30 por ação. Então, assim, o objetivo desse grupamento é primeiro deixar de ser uma penny stock, né, que já é um fator que inviabiliza a inclusão da companhia em diversos índices. Então, assim, uma vez ela saindo da recuperação judicial, se ela tiver uma ação negociada, aí está mais ou menos 50 centavos hoje, né, com um grupamento de 100 para 1, vai para mais ou menos R$50. Então, isso seria um fator a menos que a impede de voltar para os índices, né? Agora, dito isso, assim, de resto, não tem grande diferença para o investidor. O grupamento em si, ele é uma questão ali muito mais técnica do que envolve o fundamento da empresa. Pro fundamento, né, eu falei bastante de dentro da companhia, mas pro acionista, eu acho que, assim, vai ser ruim, porque mesmo no aumento de capital mínimo de 12 bilhões de reais, isso já envolve uma diluição de mais de 90% para o acionista atual, né, com os credores e os de referência passando a representar a maior parte do quadro acionário. Ali, e segundo, essa dívida que vai ser convertida, né, vão virar os credores, acionistas da companhia. E são credores, são investidores de dívida, não são investidores de equity, não são investidores de ações. Então, eu acho que tem uma grande chance de haver uma pressão vendedora depois desse aumento de capital. Até porque uma minoria das ações que vão ser convertidas para os credores tem um acordo de lock-up, né? Geralmente, depois de aumento de capital, existe um lock-up ali, você que participou do aumento de capital não pode vender suas ações por X tempo. No caso da Americanas, somente 33% da dívida convertida vai ter esse tipo de lock-up. Então, eu esperaria uma pressão vendedora grande das ações, não sei se no primeiro mês, no segundo mês ou no horizonte de 12, 24 meses, né? Porque eu desconfio que certamente esse é um investidor que não quer ser um acionista de longo prazo, porque ele investiu na dívida, não no equity, né? Então, isso justifica um pouco a nossa perspectiva negativa de Americanas. A gente só não tem recomendação de compra porque o técnico está muito desfavorável. 25% do float já está short, o que é o máximo permitido pela B3, então deveria ter pouquíssima disponibilidade de aluguel de ações agora. A taxa de aluguel está bem cara, está acima de 30% ao ano.
E vis-a-vis o valor que é negociado diariamente, né, você tem uma representatividade muito grande de quem está short, o que pode gerar aí short squeezes, um aperto para quem está short em face de qualquer notícia positiva. Então, isso tudo, né, justifica a nossa perspectiva negativa, mas com uma visão neutra para a ação. Perfeito, Lari. E você falou dessa perspectiva negativa, só para a gente finalizar aqui, esse grupamento, então, pode meio que sair o tiro pela culatra, né? Vamos dizer assim, fez ali com um objetivo, mas na verdade as ações, como você bem falou aí, elas podem, na verdade, desvalorizar bastante, né? Isso aí seria ainda mais prejudicial. Podem desvalorizar bastante, mas não por causa do grupamento, né? Eu acho que independente do grupamento, assim, um grupamento é meio que trocar 6 por meia dúzia, entendeu? Você vai no mercado e compra um saco de 10 quilos de arroz, né? É o que vai acontecer em vez de você comprar 10 sacos de 1 quilo. É a mesma coisa, você está levando o mesmo produto, né? Então, o grupamento em si, ele não faz grande diferença. Mas segue aí, então, com a sua recomendação neutra. Exatamente, ação, né? Exatamente. Perfeito, Lari. Obrigada mais uma vez pela participação aqui. Excelente semana. Para você também. Obrigada.